Algo fundamental mudou na cidade de Nova York esta semana. Muitos judeus sentiram isso imediatamente. Zoran Mamdani foi empossado como prefeito e, em poucas horas, as barreiras de proteção caíram. Uma definição internacional de antissemitismo, adotada por democracias, removeu a proibição do boicote, desinvestimento e sanções por agências municipais. Sumiu uma advogada que representou um terrorista da Al-Qaeda e uma das líderes dos protestos ilegais anti-Israel na Universidade Columbia, agora faz parte do conselho da cidade. Até as declarações públicas do prefeito anterior contra o antissemitismo foram discretamente apagadas. Nada disso deveria ser uma surpresa e nada disso deve ser visto isoladamente. Porque quando você tira a linguagem de processos e revisões de políticas, o que resta é uma mensagem muito clara sobre a direção da cidade e sobre de quem a segurança é negociável. Para ser justa, o prefeito manteve o escritório contra o antissemitismo e cumpriu as promessas de proteger locais de culto. Mas um escritório sem definição é como um corpo de bombeiros sem água. Parece tranquilizador até o incêndio começar, e muitos acreditam que o incêndio já está aqui. De multidões pedindo violência fora de sinagogas a uma autoridade municipal, alegando que a imigração judaica para Israel viola o direito internacional, até um ecossistema político onde o antisionismo e o antissemitismo estão cada vez mais indistinguíveis, isso não é teórico. Então hoje vamos falar sobre poder, sobre leis, sobre influência e sobre o que realmente protege uma comunidade. Quando a política se torna hostil, o pânico é inútil e o medo não é uma estratégia, mas, se usado corretamente, a lei pode ser. Hoje recebemos o Rabino Mark Goldfetter, advogado constitucionalista e fundador do Centro Nacional de Defesa Judaica, para nos explicar o que essas medidas significam, quais ferramentas legais os judeus nova-iorquinos ainda têm e como usá-las. Mark, bem-vindo de volta ao Direito Básico. Obrigado por me receber. Certo. Então, escute, acho que nem cheguei a listar todas as coisas de arrepiar que vimos na última semana. Gostaria muito de saber sua opinião sobre o que acontece aqui. Antes de falarmos da lei, que mensagem isso transmite, na sua visão? Quero começar dizendo algo importante para seu público. Vai ficar tudo bem, vamos ficar bem, certo? Quando pessoas como Zoran Mamdani ameaçam, seja por palavras, políticas ou atitudes, é fácil se alarmar. Já enfrentamos situações piores. Sobrevivemos a pogroms, expulsões, boicotes e campanhas de difamação. E não falo só de nós, os Judeus ao longo da história, quero dizer nós, o povo judeu, ao longo dos últimos 2 anos, Nós já suportamos coisas muito piores do que um governo hostil ou um demagogo com um microfone, e tudo o que precisamos fazer é planejar, em vez de entrar em pânico. Também é importante notar que não temos síndrome de descontrole por Mamdani, certo? Fui rabino antes de ser advogado, então permita-me dizer, aqui seguimos princípios talmúdicos, o Talmude e o Tratado. Nida diz que, ao ouvir coisas negativas sobre alguém, não devemos acreditar totalmente, mas é importante tomar precauções para garantir nossa segurança. Então quero deixar claro que ainda espero e rezo para que o prefeito Mamdani realmente mude e se torne um excelente prefeito para todos os habitantes da cidade, incluindo os habitantes judeus. Quero deixar claro que minhas preocupações não têm relação com raça, religião, idade ou gênero dele. Baseia-se em tudo que ele já disse, fez, escreveu, defendeu e usou como plataforma. Existem motivos legítimos para se preocupar. Ele pode tentar implementar algumas das políticas que mencionou e já está fazendo isso. vamos apenas garantir que todos que estão ouvindo estejam atualizados sobre o que estamos falando. Então, o prefeito assumiu o cargo e, pelo que entendi, novos prefeitos têm o direito de revogar ou renovar as ordens executivas de seus predecessores. E o que o prefeito escolheu fazer foi voltar ao final de setembro de 2024 e basicamente revogar quase todas as ordens desde então. E isso incluiu ordens relacionadas à proteção da comunidade judaica e das casas de culto judaicas, além da criação deste gabinete do prefeito para combater o antissemitismo. Ele manteve o gabinete e acredito que renovou a ordem relacionada às casas de culto, mas há 2 ordens principais que estão deixando as pessoas bastante alarmadas, certo? Então, uma delas está relacionada à exclusão da definição da insuficiência renal aguda, que eu vou pedir para você explicar um pouco mais sobre isso. E a segunda tinha a ver basicamente com uma proibição do boicote, desinvestimento e sanções em decisões de compras na cidade de Nova York, certo? E isso foi logo no primeiro dia. Essas são 2 das coisas que ele se recusa a renovar. Então, o que isso significa?
Elas ocorreram tarde no governo Adams, mas, na prática, o que trouxeram à comunidade judaica? E, na sua opinião, o que perdemos? E, o que mudou na prática depois dessa decisão? Bem, é importante notar que há o simbolismo e a praticidade, então, simbolicamente, sabe? Segundo o The Times e o The Post, ele voltou, apagou várias ordens executivas e as eliminou, mas tudo de forma discreta, conforme reportagens, para que ele pudesse facilmente apagar as duas, uma sobre a definição da insuficiência renal aguda e outra sobre o boicote, desinvestimento e sanções. Sem levantar suspeitas, ainda assim você gerou desconfiança ao revogar proteções para a comunidade judaica já no primeiro dia de governo. O que isso significa na prática? A questão do boicote, desinvestimento e sanções é menos relevante, pois uma lei estadual ainda proíbe algumas formas de boicote, desinvestimento e sanções. Então isso foi basicamente só para mandar uma mensagem de que eu odeio Israel e vou fazer tudo o que puder para que todos saibam que eu odeio Israel, mas ele não tem tanto poder assim sobre esse tipo de decisão relacionada ao boicote, desinvestimento e sanções. O controlador tem poder, a lei estadual tem poder. O que realmente preocupa é a revogação do insuficiência renal aguda. Vou te dar um exemplo específico do porquê isso é importante e do que perdemos. Isso é baseado em Nova York, então não sei se seus ouvintes conhecem a história de Saddam Massoud. Massoud era um antissemita em Nova York que, anos atrás, atacou 3 judeus americanos inocentes e visivelmente judeus, apenas por serem judeus, em 3 ocasiões distintas. Os advogados dele no Tribunal Federal alegaram que Massoud não era antissemita, não, ele só odiava Israel e era tão apaixonado pela Palestina que às vezes se perdia. Não deveria ter sido violento, mas era apenas questão política. Ele se importava tanto com a Palestina que sentiu necessidade de agredir novamente homens judeus inocentes que apenas existiam como judeus. Eles tiveram a audácia de argumentar isso no Tribunal Federal e, como não existe uma definição federal de antissemitismo, quase funcionou. Agora, felizmente, nesse caso em particular, os promotores conseguiram. As mensagens de sinal de Massoud estavam criptografadas, e nessas mensagens ele disse aos amigos: "Ei, vamos caçar judeus e quando estivermos caçando eles, acho que isso é quase uma citação direta", ele disse. "Digam sionista, não judeu, pois meu advogado é fera e vai nos livrar." Ele sabia bem o que fazia e como ocultar o antissemitismo sob um véu de antisionismo. Agora, Massoud é um idiota. Então, na verdade, durante o terceiro ataque, ele disse à vítima: "Você é um judeu tal?" antes de socá-lo. Ele não seguiu o próprio conselho. Mas assim que eles conseguiram aquelas mensagens de texto, eles se retiraram completamente e Massoud está na prisão. O que a definição da insuficiência renal aguda faz é garantir que você não possa usar esse argumento do Massoud, certo? E deixa claro que culpar judeus pelas ações do Estado de Israel, aprovando ou não, é antissemita. Quando um promotor, juiz ou autoridade tenta entender a motivação por trás de um ato ilegal, como por exemplo atacar uma pessoa, quando há uma alegação de que isso foi feito por causa da identidade dessa pessoa, eles podem recorrer à definição de antissemitismo mais aceita no mundo e dizer que essa é uma definição controversa de novo é ridículo, certo? Mais de 1.200 entidades e a maioria dos judeus no mundo apoiam. Há quem discorde da definição da insuficiência renal aguda, mas a diferença entre consentimento unânime e consenso, isso é mais do que um consenso, isso é um mandato, e nenhum judeu vai concordar totalmente em tudo. Então, o ponto principal é que havia proteções em vigor para garantir que quando coisas antissemitas acontecessem na cidade, elas fossem rotuladas corretamente, e Mamdani removeu essa proteção. Facilitou muito para antissemitas cometerem atos e se esconderem atrás de desculpas, fingindo que não era antissemitismo, mas política. Então, olha, vamos falar realmente sobre qual é a sua especialidade, que é o conjunto de ferramentas jurídicas para proteger comunidades judaicas e buscar formas de ampliar essas ferramentas. Você mencionou que existem disposições da Lei do Estado de Nova York que, digamos, protegem contra decisões do tipo boicote, desinvestimento e sanções nas tomadas de decisão da cidade. Também existem disposições do Estado de Nova York que proíbem a interrupção do direito à liberdade religiosa em um local de culto ou a interrupção de um serviço religioso. Na verdade, o relatório do gabinete do prefeito, que foi divulgado basicamente como um presente de despedida do prefeito Adams, eu acho que para a comunidade judaica, mencionou isso. Essas disposições existem, mas não estão sendo aplicadas de forma eficaz, e ainda há trabalho a fazer. Não sei se quer comentar, mas o que acha mais interessante para esse público não são só os nova-iorquinos. Acho que todos, inclusive nós e eles, deveriam aprender com o caso de Nova York
Podemos falar sobre as proteções federais que se aplicam aos judeus em todos os estados, e você já mencionou vários estatutos federais nos seus textos. A Lei FACE, a Seção 1983 e a Seção 1981, e eu queria aprofundar um pouco mais sobre elas. Dependendo da sua resposta, tentaremos aplicá-la a casos específicos ou você pode ilustrar essas três ou outras que você tiver. Bem, vou começar com a seção 1981, porque ela realmente se encaixa bem com a revogação dele da definição da insuficiência renal aguda. Então, a seção 1981 da Lei dos Direitos Civis de 1866 é um dos estatutos antidiscriminação mais antigos e poderosos da lei americana. Ela foi promulgada após a Guerra Civil e foi revolucionária, certo? Estabelecia que todos nos Estados Unidos da América, independentemente de raça ou etnia, teriam igual direito a contratos, de processar, de serem partes, de apresentar provas e de ter o benefício pleno e igual de todas as leis e procedimentos para a segurança das pessoas e da propriedade, assim como é usufruído pelos cidadãos brancos. Hoje, ela é essencial para proteger judeus e organizações contra a discriminação no trabalho e no mercado. Nas relações com governos estaduais ou locais, é vista como cláusula contratual, mas vai além disso. E eu vou contar como descobrimos o uso disso e como vamos utilizá-lo em Nova York. Alguns de vocês talvez conheçam o nosso caso Kim Summerall, do verão passado. Resumindo a história, nossa cliente, Kim Summerall, participava de um contraprotesto em um evento do Code Pink em Washington, Distrito de Colômbia, usando uma bandeira de Israel no pescoço. Uma das manifestantes do Code Pink agarrou ela pela bandeira e a estrangulou com ela. Um claro ato de violência antissemita, estrangular uma mulher judia com um símbolo judaico. O promotor e o juiz, novamente sem definição, disseram: "Não vemos antissemitismo aqui. Isso não foi aceitável para nós." Consideramos fundamental que as coisas sejam rotuladas corretamente, mas como fazer isso de forma simples? Se não há agravante de crime de ódio civil, voltamos à disposição. E como citei antes, relembre isso. A frase final fala sobre segurança de pessoas e propriedade, mas pelo que sabemos, nunca foi usada assim. Mas nós dissemos, bem, segurança das pessoas e da propriedade deveria incluir também a segurança física. Então nós levamos esse caso para dizer que ela foi atacada por causa da sua raça e que isso violou a segurança das pessoas. E como o juiz do tribunal Trevor McFadden reconheceu explicitamente, Neb Summerall não representava nenhum governo, ela era uma mulher judia usando um símbolo reconhecido e tinha direito à segurança e integridade pessoal. E essa é, na verdade, a decisão mais importante que conseguimos nesse sentido após 7 de outubro. O juiz McFadden disse isso e provavelmente foi além do que outros fariam. Ele afirmou que atacar uma mulher judia com símbolo judaico é como gritar a palavra com N e atacar um negro. Por que isso importa para nós em Nova York? O prefeito não tem poder legal para redefinir o que é crime de ódio pela lei estadual, correto? Mas ele pode, na prática, controlar se ataques antissemitas são reconhecidos como tal, certo? Ele define o policiamento, os dados, a comunicação e se as agências seguirão a definição da insuficiência renal aguda, certo? Ele estabelece prioridades amplas para policiamento e promotoria. Ele atua via mandato do comissário do MIPD pelo Escritório de Prevenção de Crimes de Ódio e coordenação entre agências. Muitas coisas diferentes. Podemos garantir que o antissemitismo seja rotulado pela Seção 1981 Lei Federal válida nacionalmente, mesmo sem ação da administração. Então vamos nos planejar caso, Deus me livre, tenhamos que entrar com esse novo tipo de ação com base na Seção 1981 na cidade de Nova York, quando necessário. Então, por favor, me corrija se eu estiver errada. Eu acho que a interpretação da seção 1981 também se aplica a pessoas que, digamos, apoiam Israel, mas não são judias, que são percebidas como judias e, portanto, atacadas. Boa pergunta. Sim, discriminação racial existe, seja real ou percebida, afetando as pessoas. Existe uma questão sociológica importante. Raça é só uma construção social ou é real? O essencial, tratar alguém diferente por perceber outra raça, é discriminação racial e ilegal. E é por isso que cientificamente não importa se judeus são ou não uma raça. Historicamente, e ainda hoje, judeus são tratados de forma diferente devido a sentimentos discriminatórios raciais, reais ou percebidos. E o precedente de 19, a decisão do caso Kim Summerall foi usada em outros lugares? Ainda não aplicamos em outros lugares, mas já usamos esse precedente em vários casos. Boa sorte, tá bom? Falamos de 1981. Agora vamos ao FACE Act de 1983.
Bom, deixa eu começar com 83, porque 83 é meio que um veículo que vai nos ajudar a chegar lá. A seção 1983 do Civil Rights Act de 1871 é uma importante ferramenta da democracia americana. Isso também foi promulgado logo após a Guerra Civil, quando havia autoridades locais, sinceramente, que faziam vista grossa para a violência contra minorias. E agora isso se tornou realmente a tábua de salvação para os cidadãos americanos, quando o próprio governo se torna a fonte de discriminação, então não cria nenhum novo direito. Isso permite que pessoas processem autoridades estaduais e locais que, sob pretexto legal, violem direitos garantidos pela Constituição dos Estados Unidos da América ou estatutos federais. Por exemplo, entramos com o caso Gluck na Carolina do Norte, processando o Departamento de Polícia por violar direitos com base na primeira e 14ª emenda, porque se recusaram a proteger judeus idosos em um protesto. Nesse contexto, significa que se um prefeito ou agência sob seu comando usa o poder para atingir cidadãos judeus, suprimir a expressão judaica ou punir organizações judaicas, de maneiras que Mamdani disse que ele poderia fazer, a seção 1983 é o caminho para chegar ao Tribunal Federal e para a responsabilização. É necessário que o réu haja sob a autoridade da lei estadual e prive o autor de um direito federal. É preciso haver nexo causal entre ambos e dano real à pessoa. Posso explicar isso. O que significa agir sob a autoridade da lei estadual? Significa exercer autoridade que é derivada de um cargo estadual ou local. Isso inclui prefeitos, chefes de agências, policiais e entidades privadas exercendo funções públicas sob ordem do governo. As evidências necessárias incluem correspondências oficiais, permissões, registros de financiamento ou diretrizes que provem a conduta em capacidade oficial. Tem que haver privação de um direito federal. Em casos de antissemitismo, isso pode ocorrer, por exemplo, na proteção igualitária. Discriminação intencional exige mostrar que pertencem a uma classe protegida, como identidade religiosa, étnica, judeus ou israelenses tratados de modo diferente. A intenção discriminatória foi um fator motivador e eles foram prejudicados. Vamos imaginar, por exemplo, que um prefeito se recusa a conceder uma autorização para um desfile do Dia de Israel, ou aplicação seletiva de leis fora de sinagogas, ou declarações discriminatórias e desvios de procedimentos. Todas essas coisas são, infelizmente, prováveis de acontecer. Também tem a primeira emenda, sabe, liberdade de expressão e livre exercício, discriminação de pontos de vista, o governo não pode favorecer ou desfavorecer discursos com base em ideologia. Por exemplo, negar a autorização para um protesto pró-Israel enquanto aprova outros se encaixa nisso. Também pode incluir, sabe, violações do devido processo legal, tanto processual quanto substantivo. Processual envolve privar alguém de propriedade ou liberdade, autorizações ou financiamento, sem aviso ou audiência. E substantivo. Isso é relevante, seria uma conduta tão arbitrária ou absurda que choca a consciência. Parece um padrão alto, mas o tribunal, no caso Condado de Sacramento vs. Lewis, disse que não. A conduta policial deliberadamente indiferente ou absurda pode violar o devido processo legal substantivo. Como isso se aplicaria na prática? Um caso Gluck, onde a polícia se recusa a proteger manifestantes judeus contra manifestantes judeus em um evento? A seção 1983 serve para impedir que o poder público vire instrumento de preconceito. Seus exemplos são maravilhosos porque realmente ilustram para as pessoas coisas que teoricamente poderiam acontecer. Algumas delas já aconteceram. Mas e quanto às áreas cinzentas? Como seria uma área cinzenta aqui? Porque muitas vezes eu não acho que seja necessariamente tão claro assim. Por exemplo, digamos que a polícia não apareça na quantidade que você gostaria. Ou, sabe, existe algum motivo técnico, como, por exemplo, um novo começo para o gabinete da prefeita, que todas as ordens emitidas desde o final de 24 de setembro sejam revogadas ou anuladas, quase incluindo aquelas que claramente foram alvo desde o início. Então, onde é que fica um pouco mais difícil? Vou mostrar exemplos diferentes e depois discutir um deles. Vamos começar com um fácil, 1981, certo? Um boicote corporativo, discriminação, pois agora cancelaram ações do boicote, desinvestimento e sanções. Se uma empresa se recusa a contratar fornecedores que não denunciam Israel, isso viola a seção 1981, caracterizando discriminação por afiliação judaica ou israelense como substituto étnico. Agora vamos dificultar um pouco. Um teatro cancela o contrato de um artista israelense. Por quê? Por pressão política de um funcionário da cidade como Mamdani, agora? É uma ação pela seção 1981 contra o local, por viés privado, e também pelas seções 1983 e 1981 contra a cidade, devido à participação do Estado.
Eles vão dizer, não, você pressionou por outros motivos, motivos políticos, e é aí que você vai conseguir a fase de descoberta, e é aí que você vai ter acesso àqueles e-mails internos e correspondências que vão descrever em e-mails oficiais porque eles tomaram ou não uma determinada decisão. Vamos além. Um viés em contratos municipais, certo? A cidade se recusa a alugar um espaço público para uma organização comunitária judaica e diz, não, não, é por causa de preocupações com a segurança, certo? Mas aprova outros com riscos iguais, correto? Isso viola as leis de 1981 e 1983, proteção igualitária e direitos contratuais. Usaremos o impacto desigual e comparadores em situação semelhante como prova de intenção discriminatória. O ponto principal é que vamos procurar evidências em declarações e correspondências, incluindo mensagens de texto como Saddam Assaud e proclamações oficiais do gabinete do prefeito sobre a real intenção. E novamente, quando você observa como eles tratam outras pessoas, fica muito claro que pode haver uma diferença. Então, por exemplo, eles não revogaram nenhuma outra ordem que protegia outras minorias. No mesmo período de tempo. Sim, quero dizer, novamente, não sei se necessariamente não havia nenhuma, mas você escolhe um período de tempo arbitrário em que as únicas pessoas afetadas são os judeus. Isso diz muito. A verdade é que eu realmente queria ver a lista completa daqueles que tiveram as honrarias revogadas, mas não consegui encontrar. Isso deve ser para depois deste programa. Ok, vamos analisar mais um antes de continuar. O FACE Act. E na verdade, eu me lembro de ter conversado com você sobre um precedente que você conseguiu no nosso episódio anterior. Gostaria que você falasse sobre isso de novo em detalhes, mas só menciono porque aquele episódio tem pérolas que talvez não abordemos agora. Fale pra gente por que a lei FACE é importante. A lei FACE, ou Lei de Liberdade de Acesso às Entradas de Clínicas, é conhecida como Lei das Clínicas de Aborto e garante acesso livre às entradas dessas clínicas. Mas tem um parágrafo também que ninguém lê que diz, ou casas de culto religioso. Em junho de 2024, houve esse pogrom do lado de fora da sinagoga Adas Torá, em Los Angeles. Usamos o FACE Act para processar o Code Pink, uma organização sem fins lucrativos antissemita que organizou o ataque violento. Eles bloquearam a entrada de um local de culto, violando leis da Califórnia e o FACE Act federal. Agora responderam, não, não, não. Foi só um evento de aliar, um evento imobiliário, não religioso. Respondemos e dissemos não. Aliar não é só uma mitzvah, é um mandamento que o Talmud considera igual a todos os outros. Na verdade, de acordo com vários, mostramos a ele, incluindo o Rivash, o antigo comentarista, até mesmo o Hekshir Aliá, preparar-se para fazer Aliá já é um cumprimento parcial dessa mitzvah. O juiz basicamente disse, eu não quero me envolver nisso de jeito nenhum. Agora nós apresentamos todas as fontes muito reais. Agora, pela primeira vez, Aliá é um direito religioso protegido pela primeira emenda nos Estados Unidos da América. O Departamento de Justiça aprovou isso. Eles colocaram uma declaração de interesse no caso, dizendo que esse é um uso correto da Lei de Facilitação de Cumprimento de Execução, e então eles formaram sua própria equipe da Lei de Facilitação de Cumprimento de Execução e sua própria equipe da Lei de Facilitação de Cumprimento de Execução. Em 29 de setembro, trouxeram um caso parecido em Nova Jersey, aproveitando a divulgação feita com a Lei de Facilitação de Cumprimento de Execução em Los Angeles. Depois disso, investigaram pelo menos mais 2, certo? Esses 2 extras são a Wilshire Boulevard, em Los Angeles, e a Sinagoga Park East. Curiosamente, no caso da Wilshire Boulevard, de novo, relatórios públicos indicam que o grupo responsável pelo protesto planejava 5 ataques à bomba na véspera de Ano Novo, mas foi impedido. Agora, eu não sei se a investigação foi motivada diretamente por uma má conduta, mas na medida em que foi, parece que o Rivash pode ter prevenido um ataque terrorista em 2025. Então, é uma espécie interessante de confluência de circunstâncias aqui agora. Por que a lei de facilitação de cumprimento de execução é importante aqui? Porque, novamente, estamos analisando o que o prefeito já disse e já fez corretamente. Quando houve um protesto extremamente antissemita do lado de fora de uma sinagoga, em vez de apenas condenar os manifestantes, o Mamdani condenou a sinagoga por ousar sediar um evento de aliá. Ele apelou para uma lei internacional que não existe. Mesmo que existisse, não teria relação com o estado de Nova York. Mamdani, como prefeito, segue a Constituição e leis estaduais e locais, sem relação com leis internacionais. Mas na medida em que ele acha que é um problema sediar eventos de aliá, é bem possível que tenhamos que contar com a lei FACE para garantir que esses manifestantes não voltem. Certo, então vamos fazer um resumo bem rápido antes de passarmos para a próxima pergunta, que é sobre os equilíbrios de proteção em Nova York. A seção 1981 vai garantir que, quando acontecerem coisas antissemitas, elas sejam rotuladas corretamente. A seção 1983 é o instrumento pelo qual vamos chegar ao Tribunal Federal.
A lei FACE será usada para proteger as sinagogas, além de outras medidas que planejamos avaliar. Você sabe, difamação, por exemplo, é algo que pode realmente acontecer dependendo se ele continuar falando sobre organizações judaicas e acusando-as de crimes internacionais, certo? Essas são declarações falsas e difamatórias divulgadas a terceiros. No caso de um funcionário público como Mamdani, é preciso provar dolo real, ou seja, saber da falsidade ou agir com descaso pela verdade. Certamente temos desrespeito imprudente pela verdade e há dano. Se você quiser federalizar essa reivindicação, certo, pode apresentá-la através da seção 1983. Ok, então você acabou de mencionar na sua resposta. Olha, Mamdani não age sozinho, ele faz parte desse sistema maior e está limitado pela Constituição. Está claro que há um papel para o controlador da cidade, para o governador e para a legislatura estadual desempenharem. E eu me pergunto se as pessoas realmente percebem as maneiras pelas quais essas instituições podem fiscalizar o gabinete do prefeito ou colaborar com o gabinete do prefeito. E se isso talvez não possa influenciar algumas planejamentos da comunidade judaica em Nova York, não só do prefeito, certo? Como pensamos sobre o instrutor de poder supervisionando ele? Quero dizer, a verdade é que Mamdani provavelmente vai aprender que o prefeito é importante, mas não todo-poderoso. Então existem vários mecanismos formais de controle. Tem o Conselho Municipal, certo, que é um controle legislativo. O Conselho Municipal pode derrubar um veto do prefeito com votação de 2/3. Eles podem aprovar leis e o orçamento da cidade, essencial para muitos planos que Mamdani pretende implementar. Realizam audiências de supervisão, emitem intimações e podem aprovar ou rejeitar indicados do prefeito. Depois existem os tipos de controles estruturais, certo? A própria Carta da Cidade de Nova York, sabe? Ela divide o poder entre o prefeito, o conselho, o controlador e o defensor público. Ela exige procedimentos como aquisição, criação de regras e manutenção de registros. Existem órgãos mais ou menos independentes, como o COIB e os órgãos DORES que acompanham registros e outras coisas. Você pode contestar violações da carta até pelo prefeito no Tribunal Estadual, usando o processo do artigo 78. Enviamos ontem uma carta a Mamdani sobre possíveis violações do artigo 78, quando ele interrompeu os briefings diários de Jessica Tisch sobre inteligência. Vi isso. Pode explicar sobre o que falava ali? Vi a carta. O que foi divulgado publicamente é que, antes de tudo, a Ordem Executiva 2, mas não é isso que foi dito publicamente. O comissário de polícia e outras agências sem relação com a lei agora responderão ao primeiro vice-prefeito, que não tem experiência na área. Tradicionalmente, eles respondiam ao prefeito. Agora Mamdani disse, não, isso é só para coordenar o dia a dia. Mas será que vão responder diretamente a mim? Bem, não está claro o que isso significa, pois outras reportagens disseram que ele interrompeu as reuniões diárias entre o comissário de polícia e o prefeito desde o 11 de setembro, sobre as ameaças ainda muito relevantes que a cidade enfrenta. Nova York está no centro de casos de terrorismo, incluindo recentemente Maduro. E de repente dizer que vou fazer vista grossa e fingir que não há perigo enfrentando a cidade, isso é irresponsável. Certo, então há a carta, o controlador e o conselho municipal. O controlador faz verificações financeiras, audita agências, revisa contratos e supervisiona fundos de pensão. Há um defensor público que não exerce controle forte, mas pode propor leis e processar a cidade. É como se fosse um ouvidor, não tem autoridade executiva direta, é mais uma plataforma. O verdadeiro controle sério aqui, para ser honesto com você, são os tribunais, certo? Tribunais estaduais e federais podem impedir ações executivas que sejam ilegais. Eles podem aplicar leis estaduais, como estatutos anti-boicote, desinvestimento e sanções leis de direitos civis ou federais. De novo, título 6, Primeira Emenda, Igualdade de Proteção, seções 1981 e 1983. Então você sabe, em relação ao prefeito, se houver aplicação seletiva, se houver discriminação de ponto de vista, se houver falha em cumprir deveres obrigatórios, se houver destruição ilegal de registros, como tivemos no primeiro dia, se houver violações de licitação, essa é a principal restrição para um prefeito que exagera, por isso precisamos estar preparados com essas ferramentas. Eu cresci em Nova York. Eu sei que você esteve lá muitas vezes, mas não tenho certeza se você é. Eu cresci em Nova York. Você conseguiu, ótimo. Sabe onde? 25. Eu morei lá por 25 anos no Brooklyn, depois no interior, no condado de Rockland, e então os últimos 8 anos na cidade. Tudo bem, bom, Queens também fica na cidade, ok. Então você sabe exatamente o que eu vou dizer, mas eu só vou explicar isso.
Existe, realmente uma matemática política meio desconfortável vindo da comunidade judaica, né? Existem dados do Centro de Pesquisa Urbana ou do Centro de Pós-Graduação da City University of New York que basicamente mostra a divisão dos votos em novembro. E só para dar alguns exemplos, isso está citando uma pesquisa que foi mencionada em um artigo do Forward. Em Borough Park, eleitores racídicos compareceram como nunca antes. Teve um distrito que pulou de 280 eleitores em 21 para mais de 1.000 este ano, e Andrew Cuomo ficou com 88% desses votos. Ondani ficou com 66%. E você encontra margens semelhantes em Midwood e Crown Heights. Em Williamsburg, não tão surpreendentemente. Mas aí você vai para bairros com populações judaicas, predominantemente mais progressistas ou liberais, e você tem 75 de Ondani e Park Slope e coisas semelhantes em Prospect Heights, Clinton Hill, Fort Greene, etc. Upper West Side ficou dividido e Upper East Side foi 2-1 para Cuomo. Então temos um voto judaico muito dividido, e o voto judaico em si é numericamente menos poderoso do que costumava ser. Lembro quando cresci e se dizia que havia cerca de 2 milhões de judeus em Nova York. Segundo os documentos da prefeitura que li para me preparar, agora estamos abaixo de 1 milhão, já que o voto judaico é tão diverso. O que você pensa sobre isso? Você afirma que os tribunais são o principal controle sobre o prefeito, mas deveria haver outra maneira de pensar a formação de coalizões internas? Isso seria possível? Primeiro, Mamdani vencer não quer dizer que os judeus de Nova York apoiaram suas ideias, certo? Muitos estudos, como um da Drop Site, foram cômicos. Bem, se você tirar todos os eleitores do Trump, então Mamdani teve um desempenho incrível, certo? Se você excluir os judeus Haredi e ortodoxos, que são muitos, Mamdani foi muito bem, mas ele não foi tão bem assim. Os eleitores judeus sempre vão ser divididos, e o principal ponto é este. A segurança dos judeus em Nova York não deve depender do prefeito, pois prefeitos não precisam do nosso voto. A proteção deve ser obrigatória, não opcional. Tem que vir da lei, tem que vir dos tribunais, tem que vir da preempção do Estado, tem que vir da aplicação dos direitos federais, tem que vir, infelizmente, da prontidão para litígios, certo? O poder agora precisa passar pelas instituições, não pela prefeitura, e eu acho que Mamdani demonstrou isso quando disse isso. Ele disse, não preciso de vocês para vencer. E provou isso, venceu. Agora, acho que ele tenta empurrar a janela de Overton ao máximo, certo? Isso manda uma mensagem forte quando você escolhe um advogado da Al-Qaeda como seu principal conselheiro. A mesma pessoa que também defendeu Mahmoud Khalil, um dos principais instigadores e ativistas que estavam lutando e, honestamente, na minha opinião, fornecendo apoio material ao terrorismo para o Hamas. Nos últimos anos, ele coloca essas pessoas no poder e demonstra desprezo pela comunidade judaica, dizendo que não precisa deles e pode fazer o que quiser. Tudo bem, pois não precisamos dele. Podemos agir de novo usando a preempção dos tribunais, direitos federais e prontidão para litígios. Bem, não consigo pensar em um lugar melhor para encerrar do que esse. Eu desejo a você um sucesso incrível, tanto em espalhar sua mensagem, quanto, é claro, nos casos que você está atualmente litigando e nos que ainda irá litigar. E eu espero e rezo para que nada disso se torne necessário, e que ele tenha uma epifania incrível, onde perceba que judeus também são pessoas e igualmente merecem proteção, assim como todo mundo. Eu concordo com isso, e, junto a isso, eu simplesmente reiteraria a mensagem com a qual começamos. Você estava falando sobre mensagens. Então, o que acontece em Nova York é uma mensagem, certo? E a comunidade judaica lá, pelo menos a parte que está bastante preocupada com isso, deveria, eu espero, perceber isso. Ela possui as ferramentas que citou, inclusive você e várias organizações incríveis que atuam nisso. Muito obrigada. Eu sei que você travou uma batalha difícil contra um resfriado para conversar conosco. Eu também, aliás, e espero conversar com você nos próximos meses. Obrigado, até logo, foi bom te ver. Também foi bom te ver.